Ô dúvida cruel, o que vale mais? Falar errado ou não falar numa situação real onde você tem que falar inglês? As pessoas estão sempre me perguntando isso. Teacher, mas eu estava numa situação real e aí eu ia falar errado e aí eu escolhi não falar. E aí, o que você acha? O que vale mais? Falar errado ou ficar sem falar? Eu sou a Teacher G, mais uma vez passando por aqui, e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. O que vale mais para você? Falar errado ou ficar sem falar? Porque não, eu não tenho certeza se o que eu vou falar está correto, está adequado, eu prefiro não me expor. Você já passou por alguma situação tipo essa que eu acabei de falar, onde você tinha que falar numa situação real, não tinha outra pessoa e você preferiu não falar? Porque você ficou na dúvida, ficou com medo de falar errado, e aí, às vezes, as pessoas ficam, né, sempre evitando esse tipo de situação, onde tenham que falar numa situação real, porque não, e se eu falar errado? Prefiro ficar quietinho, teacher. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que vale mais, afinal das contas? No final das contas, né, as pessoas acabam preferindo não falar, infelizmente. Né? É o que eu tenho percebido nesses 15 anos aí trabalhando no ensino do idioma, as pessoas preferem não falar. Elas acabam escolhendo e preferindo não falar por conta deste medo que eu comentei, né? O medo de falar errado, o medo de ser julgado. Eu acredito que o medo de ser julgado é maior do que o medo só de falar errado. Ai, mas eu vou falar errado? E aí se alguém me julgar porque eu tô falando errado? Então começa aí essa questão. O que eu quero falar com você? Esse medo de ser julgado por falar inglês errado, a gente precisa entender que a fala é um processo. E falando ainda sobre esse medo de ser julgado por falar inglês errado, é importante você saber, eu estava conversando com uma coworker, uma colega de trabalho, também uma professora de inglês, a teacher Carol, lá de Portugal, mora lá em Portugal, a gente estava falando sobre isso. Esse hábito, né, de ser julgado por falar inglês errado ou não falar da forma adequada, acontece muito entre brasileiros, né? Lá fora, em outros países, não só onde o inglês é a língua nativa, mas também em países, inclusive como Portugal, a gente estava falando sobre isso, não tem esse costume, né, de ficar julgando ou de ficar corrigindo o inglês de alguém, mesmo que esse inglês ainda não esteja da forma adequada. Por quê? O importante é a comunicação, é a fluência na comunicação. Né? Então, esse hábito de ser julgado por falar inglês errado ou não adequado acontece mais entre os brasileiros. Se você já passou por alguma situação onde você falou inglês com alguém de fora, um estrangeiro, e você tenha percebido que, nossa, não era dessa forma que eu deveria ter falado, eu poderia ter falado do outro jeito. Ah, mas tudo bem, agora já foi, nos entendemos, a comunicação rolou e você percebeu que não teve nenhum julgamento, nenhuma correção. Ah, não é assim que fala, porque não é o hábito das pessoas de outros países fazerem isso. Esse medo de ser julgado, essa questão de, ai, mas e se eu falar errado, o que meu chefe vai pensar, e o que meu colega de trabalho vai pensar, e se ele vier me corrigir, isso acontece muito entre brasileiros, é importante você saber disso, tá? Então, porque quando você estiver falando com um estrangeiro, essa situação é muito provável que nunca aconteça, a não ser que você peça, por favor, você poderia me ajudar se eu fizer alguma construção inadequada, me indicando o que é o correto. Caso você não tenha estabelecido esse acordo, é muito improvável que alguém te corrija ou que você seja julgado por ter falado algo inadequado, até porque o que importa mesmo é a comunicação. Por que eu estou te falando isso? É importante a gente entender que a fala é um processo. A fala não é algo que você constrói, fechou, terminou, tá pronta, usa. Não, ela é um processo contínuo. Então você começa lá no início, né? Você começa o seu passo a passo com os seus estudos, com o seu desenvolvimento no idioma. Você está lá no início da sua caminhada, você vai perceber que a fala vai ser um processo contínuo. Você começa no início, vai avançando, chega na fluência. É importante lembrar que a fluência é o ato de se comunicar.
essa fluência já começa acontecendo dependendo da maneira que você se expor e praticar o conteúdo, né? Essa fluência pode começar já desde o início, então ela é um processo, tá? Toda vez que você fala errado no inglês, está fazendo parte desse processo. Está tudo bem, não tem problema algum no momento da sua comunicação real, onde você tiver que conversar com alguém em inglês, algo sair errado. Está tudo bem, faz parte do processo. Me diga uma coisa, você fala tudo já de forma adequada no português? Você não comete mais nenhum erro na sua fala do português? Quando a gente para e começa a observar alguns vícios do nosso idioma, peraí, eu tenho bastante coisa errada que eu ando falando no português também. E nem por isso a gente deixa de falar, não é mesmo? Então, no inglês é a mesma coisa. O falar errado vai fazer parte deste processo. Está tudo bem, né? Eu entendo que muitas pessoas argumentam da seguinte maneira: ai, Titi, mas sabe o que é? É uma coisa assim da minha personalidade. Eu não gosto de errar, eu não admito cometer erros. Guys, eu entendo, né? Eu também tenho um pouco dessa personalidade de querer fazer tudo certo. Isso é bom, tá? Isso é muito bom. A questão é que essa ideia de que eu não me permito errar, gente, vamos combinar, né? A gente comete erros, né? A fala é um processo, a gente comete erros no português, vamos cometer erros falando o inglês, vamos cometer erros com outras habilidades e atividades que nós fazemos. A questão é, a partir daquele erro, é verdade, não é assim, a forma adequada é aquela. O erro, ele pode servir como um sinal para você chegar na forma adequada, tá? Então, ele vai fazer parte desse processo, sim. Imagine se você está numa situação real. Está lá no seu trabalho, na sua empresa, chega lá o estrangeiro para uma auditoria, para um evento e precisa de alguém para falar inglês. Só tem você lá. Todo o resto já se escondeu em algum canto, um embaixo da mesa, né, outro atrás do armário, o pessoal foge. Uma situação real onde você precisa falar inglês, não tem outra opção. E aí você tem essas duas opções para escolher. Ou você fala, mesmo tendo uma duvidazinha do tipo, mas eu acho que não tá certo esse jeito que eu tô falando. Bom, mas eu vou falar porque eu acho que ele vai entender. Ou você escolhe, não vou falar, porque não é assim que é o adequado, eu não lembro como é que fica o certo. O que você escolheria numa situação real? Pensa aí com você, né? Eu escolheria, e eu te incentivo a escolher, a falar o errado. Mas, teacher, você como professora de inglês, está estimulando a gente a falar errado em inglês? Presta atenção, o que importa agora. Numa situação real, o mesmo que você esteja falando da forma não adequada, eu nem gosto de usar muito esse termo errado, eu estou usando aqui para você identificar mesmo e entender como que isso funciona, né? Eu costumo dizer a forma adequada e o não adequado, tá? Mas tá numa situação real, você vai falar mesmo que não seja uma maneira adequada, mesmo que seja a forma errada da construção daquela ideia que você quer falar. Por que eu estou incentivando a você escolher falar da maneira errada entre falar errado e não falar? Essas são as duas opções, tá? A partir do momento que você fala, que você abre a boca, estabelece a comunicação. Se você escolher por não falar, não tem nem comunicação, guys. A gente volta no ponto zero, na estaca zero e nada acontece. A partir do momento que você escolhe falar numa situação real, mesmo que a fala ainda não esteja da maneira adequada, ainda não está da forma que essa construção deveria ser, você estabelece uma comunicação e o seu erro é superado pela comunicação. É assim que funciona a fala. A linguagem falada funciona desta forma. Estou numa situação real, eu preciso resolver essa situação, eu preciso falar, não tem mais ninguém aqui, se eu não falar, não vai acontecer a comunicação. Então, a partir dessa decisão sua, a gente tem a comunicação estabelecida, o que é muito bom. E a partir desta comunicação estabelecida, o seu erro é superado. Por quê? Gente, eu já falei isso tantas vezes. A fala está acima de qualquer coisa. A comunicação está acima de qualquer erro. Então, por isso que o erro é superado.
Ai, teacher, mas aconteceu um erro, não era assim, eu treinei tanto essa construção e a hora que eu fui falar me embananei, fiquei nervoso, falei de outro jeito. Tá tudo bem. O erro está aqui embaixo e a comunicação está acima, então por isso que é superado o seu erro. A comunicação fica sempre acima. Então quer dizer, teacher, que se eu estou numa situação real, entre falar errado e não falar, se eu escolher o não falar, olha as consequências, né? Não, teacher, eu não vou falar. Tá errado, eu não vou falar, ninguém me convence, pronto. Ok, é uma escolha. Lembra que eu falei? O que você escolhe se você está numa situação real? É uma escolha. Se você escolheu não falar, como consequência, não vai ter comunicação, né? E nem progresso, tá? Se eu não falo, eu não me comunico. Se eu não me comunico, não tem como acontecer o progresso da minha fala. Lembra lá que eu falei no comecinho da aula que a fala é um processo, é um passo a passo que ela inicia e vai evoluindo. Se eu não falo, a comunicação não acontece, esse processo fica sem progresso. Não tem como progredir, guys, se você não fala. Ai, teacher, mas eu não quero falar errado. Que bom, né? Eu também não quero que você fale errado, mas eu quero que você primeiro fale, para aí o processo começar a acontecer. Se não tem essa fala, guys, não tem como haver comunicação e o seu progresso não vai acontecer. Eu coloquei um vídeo esses dias também, né? Parou de praticar, parou de progredir. Não tem como, guys. Como que você vai progredir se você não fala, não abre a boca para falar, porque tem medo de falar errado? Então, o que vale mais? Falar errado ou não falar? Falar errado. Escolha sempre o falar, mesmo que na sua fala ainda tem alguns ajustes, porque isso vai acontecer, tá? Tá tudo bem. Mas esses ajustes, essa progressão, esse progresso, esse processo só vai acontecer a partir do momento que você abrir a boca e falar inglês. Enquanto você ficar com isso, não, eu vou falar errado, então não vou falar, não vou falar, enquanto eu não falar certo eu não vou falar, você não vai falar nunca, né? Porque o processo é esse, primeiro eu falo, melhoro e o processo vai acontecendo, tá? E aí as pessoas logo me dizem, nossa, Titi, então eu vou falar errado sempre, porque se eu vou ficar... Esquece isso, guys, você não vai falar errado sempre, tá? Porque a partir da prática da fala, a sua fala vai progredir, você vai melhorar, porque você só vai melhorar praticando, você só vai melhorar falando. Lembra do vídeo que eu falei sobre falar inglês é igual treinar na academia? Não tem analogia melhor do que essa para você entender. Eu só vou ficar mais forte lá na academia, fazendo o meu treino, praticando cada vez mais, aumentando a minha carga, né? A pessoa começa a treinar lá com 1 quilinho, né? Para treinar bíceps. Fico 10 anos treinando 1 quilo. Gente, alguma coisa está errada, né? Eu preciso ir progredindo no meu treino. É a mesma coisa com a fala, né? Eu vou falar errado para sempre, então? Não! A sua fala vai gradativamente, melhorando, melhorando. Só que para isso você precisa praticar a fala. O que a maioria das pessoas acabam fazendo e o que acaba atrapalhando demais o desenvolvimento da sua fala? Primeiro, querem esperar falar tudo certinho. Primeiro eu vou falar tudo certinho. A hora que eu aprender tudinho, 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 aí eu vou falar. Não vai rolar, gente. Eu tenho uma triste notícia para te dar, mas você não vai falar inglês se você está nesta condição. Primeiro eu vou falar tudo certinho, depois falar. Porque a fala, o processo da fala não acontece desse jeito. Primeiro eu falo, Titi, mas está errado, não é assim. Primeiro você fala. Consequentemente, vai praticando, praticando, praticando e esse processo vai evoluindo naturalmente à medida que você vai aprendendo e colocando aquele conteúdo na fala. Pega o conteúdo que você aprendeu, coloca na fala. Lembra o exemplo da mala que eu já falei também para vocês, né? É igualzinho uma mala quando você vai viajar. Você vai viajar, você vai ficar 10 dias fora. E aí você coloca 5 peças de roupa na sua mala.
Quando você chega no seu destino, você abriu a sua mala, você só tem 5 peças, né? O que você vai fazer durante 10 dias? Eu vou ter que repetir peças, né? Eu vou colocar uma por dia. No 5º dia, eu estou usando a minha última peça. E aí, no 6º, que roupa que eu vou usar? Vou começar a repetir de novo, né? Se eu não colocar roupa nova naquela mala, eu não vou ter outra peça para usar. Vou ter que ficar 10 dias usando as 5 peças. Na fala acontece a mesma coisa. Como que eu vou evoluir essa fala? Primeiro eu tenho que ir usando aquilo que eu já tenho na minha mala. O que eu já sei, eu já tenho que começar usando. Ah, mas ainda não está muito adequado. A que hora que eu falo me confundo. Já vai usando, já vai falando. E aí, vamos colocar roupa nova nessa mala. Você começa a encher com novos conteúdos do seu conhecimento. Esses novos conteúdos que você vai inserindo, você começa a usar. Opa, tem uma peça nova aqui de roupa, vou usar amanhã. E aí você começa, tá? O que não pode é, nossa, não vou usar nenhuma peça porque eu não sei se está certo, essa peça com essa se combina, se está certo. Não, fala. Você precisa praticar a fala, tá? E fica tranquilo, você não vai falar errado para sempre, tá? A sua fala vai passar pelo processo de desenvolvimento. Naturalmente as coisas vão se ajustando e você vai perceber que você vai ir falando de forma adequada, tá? Então, praticar a fala, como que eu pratico a fala mesmo? Falando. Óbvio, teacher, falando. Ao mesmo tempo que é óbvio, guys, é tão normal as pessoas não praticarem a fala falando, que é por isso que eu insisto tanto nessa questão. Pratique a fala falando. Porque as pessoas praticam a fala ouvindo, quer dizer, acham que estão praticando a fala, né? Porque pratica o listening, pratica ficar lendo, pratica ficar ouvindo, assistindo, lendo, escrevendo e esquecem de praticar a fala falando, tá? Então, pratique a fala falando. O que eu percebo? Por que eu falo que parece óbvio e as pessoas acabam não praticando a fala falando? Tá sempre em contato com o idioma, lendo muita coisa, seja por questões acadêmicas, seja por questão de entretenimento, tá lendo notícia, tá lendo muita coisa, tá assistindo filme, coloca a legenda em inglês, então tá lendo muito conteúdo em inglês, o que é bom. Tá praticando muito inglês em aplicativos, né? O pessoal vive me perguntando, Titi, tal aplicativo é bom, Duolingo é bom, isso é bom. Ótimo praticar com aplicativos, isso é muito bom. Estão sempre expostos ao listening. Estão assistindo filme e tá em inglês, tá ouvindo música tá em inglês, tá, enfim, tá sempre ouvindo muita coisa em inglês. E as séries então, né? Assiste série de monte, começa a maratonar, tá tudo em inglês, isso é muito bom. Os podcasts, o pessoal hoje devora os podcasts, dirige ouvindo muita coisa em inglês, o que também é muito bom. Só que, e a fala, o que você está fazendo para praticar a sua fala? Lembra que eu falei? Você precisa falar, mesmo que não seja da forma adequada. Titi, mas está errada essa construção. O ideal não seria assim? Ok, mas fale, fale. Porque senão a gente fica praticando, 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 praticando e a fala, falta a prática da fala. E você só vai melhorar a fala na hora que você pratica a fala. Falando mesmo, tá bom? Então fique atento. O que você tem feito para praticar a fala, para que essa fala entre naquele processo de evolução, para que haja progresso na sua fala e o falar errado comece a ficar cada vez mais adequado à sua fala, tá? Qual que é o objetivo, então? Primeiro, fale. Titi, mas tá errado. Fale. Ai, Titi, mas eu não tenho certeza. Fale, tá? Hora que vir todas essas dúvidas, mas eu não tenho certeza, mas aqui é passado, aqui é... Fale. Abre a boca e fale, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, melhore a fala. A fala, só que você só vai melhorar se você fez o primeiro passo. Não queira melhorar a fala para depois falar, porque isso não existe na fala. Primeiro, fale. Só assim eu consigo ir para o segundo passo. Melhore a sua fala. Como? Falando, praticando a fala, se arriscando, se arriscando. Ai, Titi, mas como isso é difícil. Eu tenho assim, eu não gosto de errar. Volta lá no primeiro. Fale, guys, acima de tudo. Tá errado, tá tudo bem. Eu só vou conseguir para o segundo passo se eu falar, tá? Terceiro, então, esse é essencial, guys.
continue a melhorar a fala. Lembra que eu falei que a fala é um processo? Assim como no português, a gente ainda continua melhorando a fala, não é? Eu estou sempre vendo conteúdos em relação à pronúncia de palavras no português, guys. Vícios de pronúncias que as pessoas acabam falando de um jeito e não é. Vou dar um exemplo simples, como por exemplo, gratuito. As pessoas falam gratuito e na verdade é gratuito, né? Então a gente vai aprendendo sempre, tá? Então continue a melhorar a fala. E o quarto ponto, esse então é essencial. Melhore mais um pouco. É um processo. O primeiro passo, falar. Se eu pular esse primeiro passo, nenhum dos outros vão acontecer. Primeira coisa, fale. Melhore a fala. Continue a melhorar a fala. Melhore mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco. Vocês percebem que essa melhoria vai ser contínua, né? Eu não sei, será que a gente vai chegar num momento, num estágio, onde a gente chega e fala, não preciso melhorar mais nada na minha fala no inglês? Né? Eu acredito que esse lugar é um processo contínuo. Eu não cheguei ainda lá, não. Se você de repente já chegou, parabéns. Mas percebe a diferença? Então a minha fala vai sempre num processo contínuo de melhoria, assim como no português, né? Então, mas se eu pular essa etapa, não vou falar não. Se você tentar fazer o inverso, guys, né? Começar lá do número 5, eu vou melhorar, 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 depois falar, a fala não vai acontecer. Então, o primeiro passo, você precisa falar. Tá errado? Fale. Não tenho certeza? Fale. Tô com medo de falar errado? Fale. E se eu for julgado? Fale, tá? Isso é inegociável. Não tem como negociar esse primeiro. Fale. E depois vai acontecendo esse processo de evolução e melhoria contínua. Ou seja, não para mais esse processo. Sempre vai ter algo para ser melhorado na nossa fala, tá? Então, o que vale mais? Sempre quando alguém pergunta, Titi, mas era uma reunião de negócios, Titi, o meu chefe estava lá, Titi, o chefe geral do universo estava lá. Sempre tem um argumento para dar aquela desculpa do porquê que eu não falei, não é? Aquele argumento assim para nos dar conforto. Não, mas eu não falei por causa disso. Guys, não importa a situação. O que vale mais? Falar errado ou não falar? Falar errado vale mais, porque o falar vai estar acima. Lembra disso. A fala está acima do erro, né? Então a comunicação, ela fica acima do erro e acaba superando o seu erro. Você sabe que em pesquisas já realizadas em relação ao com americanos, nativos, onde a língua inglesa é o idioma oficial, as pessoas fazem esse tipo de pergunta em pesquisas do tipo, coloca alguém falando em inglês, né, um não nativo, onde o inglês não é a sua língua materna, coloca algumas pessoas falando inglês, e essas pessoas falando inglês não estão falando tudo certo, tudo correto, mas estão se comunicando muito bem, né? Em entrevistas, a gente tem vários casos aí na internet onde você pode pesquisar. E aí aqueles que falam inglês como língua nativa observam essas pessoas falando inglês e são unânimes em dizerem: nossa, o inglês dessas pessoas é muito bom. E aí o brasileiro, né, que gosta de julgar um pouquinho aquele que não está falando da forma adequada, nossa, mas que pronúncia, que inglês errado, que isso, que aquilo. Por quê? Porque não entende que a comunicação está acima. Por que um norte-americano ou alguém onde o inglês é a língua materna considera essas pessoas um bom falante do idioma? Porque se comunicou. Ué, tudo que ela falou, eu entendi. Tudo que eu falei, essa pessoa também entendeu. A comunicação aconteceu. A comunicação está acima do erro. Lembra que eu falei isso para você? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, se você conhece algum nativo, né, alguém que fale o inglês como língua nativa, faça essa experiência, né? Pergunta, pede para avaliar o inglês de uma pessoa que está se comunicando, mesmo que não da forma 100% certa, e ouça a opinião, né, do que eles vão dizer. Eles sempre dizem, nossa, o inglês é muito bom, porque a comunicação está acontecendo, a comunicação está sempre acima. Isso é o mais importante, tá? Então, lembre-se sempre, né, entre
O que vale mais? Falar errado e não falar? O falar errado vai estar acima sempre da comunicação. Vai estar sempre acima de qualquer erro. A comunicação está sempre acima. Qual que é o ponto principal? Se comunicar. Se você tentar inverter essa ordem, primeiro eu vou melhorar a fala. Vou melhorar a fala, depois eu falo, guys, a fala não vai rolar, não vai acontecer. Então, primeiro, fale. Independente de qualquer situação, fale. E esse processo vai acontecer naturalmente. Fica a dica. Thank you, guys. Bye, bye. See you.